Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje trazendo para você de volta o nosso quadro do Blaugrana Responde, que durante tanto tempo a gente não conseguiu produzir por causa do calendário. Era jogo quarta e domingo. Quando terminava a cobertura pós-jogo da partida de quarta-feira, já tinha que começar o pré-jogo da partida do fim de semana e a gente acabou passando aí, eu acho que um mês sem fazer o Blaugrana Responde. Mas aproveitando essa reta final de data FIFA, vai dar pra gente postar um Blaugrana Responde pra você e vamos tentar encontrar aí no calendário. A galera gosta muito, eu nem sabia que gostava tanto, mas tanta gente pediu, falou sobre a ausência do Blaugrana Responde, que a gente vai tentar sempre encontrar pelo menos uma vez por semana espaço para esse quadro. Para você que ainda não está acostumado com ele, é muito simples. Lá no Instagram, a gente posta nos stories uma caixinha de perguntas. Você manda as perguntas sobre temas diversos. A maioria escolhe perguntar sobre o Barcelona, mas tem gente que pergunta sobre a minha vida, sobre a cidade, enfim. Eu trago essas perguntas para cá para ler pela primeira vez na frente da câmera e da maneira mais genuína possível. Eu respondo quantas couberem em 1 hora de vídeo. Passou de 1 hora, eu já não respondo mais, e para que o máximo possível de pessoas sejam respondidas, a gente tenta escolher no máximo uma pergunta de cada um. Então, se eu ver por aqui que a mesma pessoa mandou 3, 4, 5 perguntas, eu já respondi uma, as outras eu vou pulando. Tudo bem? Acredito que, se você não entendeu, vai entender à medida que a gente for respondendo. Mas antes da gente ir para o conteúdo propriamente dito, você sabe como funciona. É necessário aquele pedido, aquele lembrete. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E eu estou começando a contar 1 hora agora. Tá aqui no relógio. Primeira pergunta que mandaram pra gente, que será respondida hoje, é do Marcos34 _SS. Ele pergunta aqui se o Schlotterbeck vai jogar no Barcelona. É um zagueiro que a gente já fala há bastante tempo, né? Antes da lesão muito grave que ele sofreu na temporada passada, perdeu ali os últimos meses da temporada passada e os primeiros da temporada atual, não foi aquele rompimento de ligamento como foi o caso do Gavi, do Bernal, que tira o cara 1 ano de combate. Mas foi uma lesão que deixou ele fora da equipe, tanto da seleção alemã quanto do Borussia Dortmund por bastante tempo. Antes dessa lesão, ele para mim era unanimidade o zagueiro que melhor encaixaria no sistema do Hansi Flick. Talentoso, boa saída de bola, veloz, alto, canhoto, enfim. Não tenho o que discutir no quesito nível técnico e característica. No caso do Schlotterbeck, ele seria o zagueiro perfeito para esse sistema do Hansi Flick. Ele tem passe longo, tem passe curto, ele é inteligente, ele é alto, ele é veloz. Pô, sensacional. Depois da lesão, a galera perguntava e eu falava, gente, bora aguardar. A gente não sabe, depois de uma lesão tão grave assim, se o jogador já pertence ao clube, você vai mover mundos e fundos para recuperá-lo. Você não vai abandonar aquele patrimônio por causa de uma lesão. Mas se ele está numa outra instituição, tem que aguardar para ver como é que o cara volta. Ele voltou bem. Está apresentando bons níveis aí de atuação, inclusive já voltou a ser titular da seleção alemã, dificilmente vai perder esse posto. A tendência é que para a Copa do Mundo a dupla seja Jonathan Tah e Schlotterbeck, por conta dos problemas físicos e da queda muito acentuada de nível do Rüdiger. A tendência é que seja Schlotterbeck e Jonathan Tah, mas eu ainda quero ver um pouco mais de longevidade dele. Ele acabou de voltar de lesão, ele não está atuando há nem 1 mês, ele voltou aí, 1 mês eu exagerei, mas 1 mês e meio no máximo é o que ele está jogando. Só foi convocado para essa data FIFA, nas anteriores ele não estava disponível, então a gente vai ter que esperar um pouquinho aí para saber como é que esse cara ele vai responder a uma temporada inteira exigente como é a temporada europeia. Se ele chega no fim da temporada sem apresentar graves problemas físicos, sem apresentar recaída de lesão, sem apresentar problemas colaterais que vêm de uma lesão de joelho muito grave como ele teve, aí a gente pode pensar na contratação do Schlotterbeck, que vai entrar no fim dessa temporada, no seu último ano de contrato, e o Borussia Dortmund, se não quiser perder de graça, vai ter que vender por um preço abaixo do valor de mercado. Seria uma oportunidade excepcional para o Barça.
Para janeiro, eu acho que seria um pouco de ansiedade. Eu entendo que para o torcedor não interessa o futuro, o que interessa é ganhar a Champions amanhã. Eu tenho que ganhar amanhã, depois da manhã já não serve mais. Eu entendo que é assim que funciona, mas para o quesito de gestão, eu tenho que pensar no longo prazo e não faria muito sentido comprar um jogador pelo valor cheio em janeiro. Se você pode comprá-lo em julho pela metade do preço, e menos ainda faria sentido você pagar o valor cheio em julho, se no ano seguinte você pode tê-lo de graça. É importante gerir bem essas negociações para o Barcelona manter uma saúde financeira interessante. E eu acredito que se ao final da temporada o Schlotterbeck chegar com um bom nível físico, mantendo o nível técnico, ele deveria, eu não sei se vai ser, mas ele deveria ser uma das prioridades do Barça para a temporada seguinte. Para janeiro, eu já acho um pouco complicado, eu acho que seria um tiro no pé, eu acho que seria um equívoco administrativo, porque você estaria pagando por conta de 3 ou 4 meses. Você vai comprar o cara em janeiro para ele jogar fevereiro, março, abril e maio, 4 meses você não pode esperar para poder tê-lo por um preço muito abaixo. É um erro administrativo. O gestor ele não pode pensar no amanhã, ele tem que pensar no ano seguinte. Ele não pode pensar só no resultado imediato da temporada em curso. Ele precisa pensar na saúde financeira da equipe para o longo prazo. E dentro desse ponto de vista, eu esperaria até o fim da temporada para ver como é que ele responde a um ano de exigências e também para ver o preço dele cair pela metade na hora de tentar comprar. A próxima pergunta é do Jó Fogaça. Cara, não estou fazendo crise no Barça, mas eu acho que ele já vai fazer crise, né? E, olha como... Eu ainda não li o final. É alguma coisa do Yamal. O nome do Yamal tá aqui no meio. Mas olha como começa a frase dele. Cara, não estou fazendo crise no Barça, mas... Então ele vai fazer crise. É óbvio. Quem começa dizendo não quero fazer crise, vai fazer uma crise. Aí olha o que ele manda aqui. Se tirar o Yamal... Tá, deixa eu voltar um pouquinho, né? Não estou fazendo crise no Barça, mas o time não está bem. E se tirar o Yamal, o negócio fica pior. Eu entendo a reação, são 2 derrotas consecutivas, o torcedor do Barcelona não está acostumado com isso, o Hansi Flick não está acostumado com isso, nessa combinação nunca tinha acontecido, você até teve tropeços consecutivos, uma derrota e um empate, mas 2 derrotas consecutivas não. Só que eu acredito que é um escopo muito pequeno, é uma semana que foi muito ruim para a gente tentar projetar o que vai ser o resto da temporada. E eu não estou entendendo por que o comentário do se tirar o Yamal fica pior. Porque não é um comentário equivocado. Não é que eu não estou entendendo porque está errado. É óbvio. Se você tirar o Yamal, qualquer time piora. Qualquer time no mundo, se tiver o Lamine Yamal numa partida e na seguinte não tiver, na que teve vai jogar melhor do que naquela que não teve. Tirou o Yamal, da mesma forma que se você tirar o... Sei lá, se você tirar o Vitinha, se você tirar o Harry Kane... Se você tirar o melhor jogador de qualquer time, e eu coloco até um asterisco, eu quero fazer essa discussão com vocês em um outro momento, mas eu já começo a ter dúvidas se o melhor jogador do mundo não é o Pedri, porque o melhor meio-campista acabou, não tem discussão, se você quiser debater você é maluco. O melhor meio-campista com muita distância em relação a qualquer outro é o Pedri. E eu já passo a imaginar, vendo as últimas atuações e a importância que ele tem para a equipe, para a seleção espanhola e para o Barcelona, se ele não é o melhor jogador, independentemente de posição. Mas eu acredito que é uma opinião ainda impopular. No geral, a galera enxerga o Yamal. Então vamos lá, para a discussão atual, vamos tratar o Yamal como o melhor jogador do Barça. Se você tirar o melhor jogador de qualquer time, o negócio fica pior. Então, Joe Fogaça, eu entendo que você, depois de 2 derrotas, está um pouco abalado. Isso é normal. Com a quantidade de lesões que o time tem, também é normal. Só que a temporada não se decide em outubro. Não se decide em outubro, a temporada ela vai ser decidida a partir de março. Daqui até lá, claro que se você deixar a peteca cair, 8 derrotas, 9, você chega em março sem condições de estar entre aqueles que vão decidir a temporada. Isso é evidente. Agora, eu não consigo, por conta de 2 derrotas, temer pelo futuro do Barcelona na temporada atual. Eu acho que é um time que tá tendo alguns problemas físicos, isso tem que ser solucionado, e eu tenho confiança que será, porque na transição do Xavi para o Flick também tivemos esses problemas
e no final da temporada chegamos muito bem para ganhar 3 de 4 títulos. Eu também acredito que a gente está tendo algumas dificuldades aí com a falta de eficiência. Muitos gols que na temporada passada eram feitos, a quantidade de chances que o Barcelona cria tá a mesma, tá? Só que muitos gols que eram feitos e que matavam o jogo, nessa temporada não estão acontecendo, são gols que estão sendo perdidos. Seria, todo mundo imaginava, todo mundo sabia, uma temporada de interrogação no quesito do Lewandowski, porque depois que você passa dos 35, toda temporada é uma temporada de interrogação. Na passada, ele meteu 40 gols e ajudou o time a ser campeão. Na atual, como seria o desempenho? E óbvio, tá tendo uma queda no nível dele, já se lesionou de novo, fez gols importantes contra o Oviedo e Real Sociedad, mas contra o Sevilla perdeu o pênalti, então a gente pode imaginar que vai ser um Lewandowski menos impactante. E aí o Ferran Torres nunca vai ter o mesmo nível decisivo, nunca vai ter o mesmo nível de frieza na frente do gol que o Lewandowski, porque o Lewandowski é um desses talentos que aparecem a cada 50 anos. Ele é um centroavante que não aparece toda semana dentro da sua característica, dentro da sua capacidade decisiva, enfim. Então, era uma temporada que o início dela poderia sim ser de desconfiança. Agora, a gente tem treinador para esse time encaixar, a gente tem talento no elenco para os jogadores mais importantes se recuperarem e para o time continuar sendo campeão, sendo um candidato a ser campeão de todos os títulos, né? Até o presente momento, só quem não tropeçou de maneira assim assustadora foi o Bayern de Munique, que não era, no início da temporada, um dos favoritos. Claro que para o campeonato alemão sim, mas para a Champions ninguém falava do Bayern de Munique, falava do PSG, do Liverpool e do Barcelona. Mas já podemos inseri-lo, né? Porque até o presente momento foi o único time que não teve nenhum tropeço, assim. Não teve tropeço nenhum, na verdade, né? Que o Bayern de Munique ganhou todos os jogos da temporada até aqui. Mas o PSG perde pro Marselha e empata com o Lille. O torcedor do PSG tem motivos ali para se preocupar. O Liverpool, Deus abençoe, o Liverpool ainda não fez um jogo bom na temporada. Real Madrid ainda não fez nenhum jogo bom na temporada. E quando eles vão conseguindo as vitórias, isso vai... O desempenho vai sendo ocultado, o desempenho vai caindo no esquecimento, porque os resultados estão vindo, mas quando os tropeços começam a acontecer, como foi o caso do Real Madrid sendo goleado pelo Atlético, como foi o caso do Liverpool, que já acumula também derrotas consecutivas entre campeonato inglês e Liga dos Campeões, aí a galera começa a questionar um pouco mais. Então, se tem algum time hoje que a gente não pode questionar é o Bayern de Munique. Todos os outros, a gente tem alguns sinais negativos. Ou por conta de lesões, ou por conta de desempenho, ou por conta de resultado. Tá todo mundo ali meio que com uma lupa em cima. Obviamente, para o torcedor do Barcelona, essa lupa vai ficar em cima do Barcelona. Mas, se a gente for fazer uma análise mais geral, eu não consigo ver motivos para se desesperar. Problemas a se resolver, menores do que já foram no passado, e majoritariamente ali uma dificuldade de rodar o elenco, porque no início de temporada, isso daí me pegou de surpresa. A gente imaginava que os times que disputaram o Mundial, como foi o caso do Real Madrid, como foi o caso do PSG, eles tivessem problemas físicos. Agora, Arsenal, Liverpool e Barcelona não disputaram o Mundial e estão tendo a mesma quantidade de lesões, e o Bayern de Munique disputou o Mundial e não está tendo lesão nenhuma. O único desfalque é o Musiala, que se lesionou no Mundial. Não foi uma lesão muscular consequência de ter disputado a competição. Então, a temporada está muito no começo para a gente se preocupar. O Barcelona não está a 8 pontos do Real Madrid. O Barcelona não sofreu aí 5 derrotas consecutivas. Foi uma semana muito ruim. Bora ver a próxima. Bem, as críticas ao desempenho do Barcelona foram feitas, mas as projeções de futuro, tentando transformar esses dois resultados ruins no que será o retrato dos próximos meses, a frase "não vamos ganhar nada" em outubro é uma frase pessimista, né? O clubismo ele tem duas manifestações: o clubismo iludido e o clubismo pessimista. Ambos faces diferentes da mesma moeda têm algo em comum.
quer achar que o que está acontecendo só acontece com o seu clube. O time ganhou, fizemos 4 gols. Vamos dizer, Barcelona meteu 6-0 no Valência um dia desse. 6-0 no Valência. O que vai fazer o clubista iludido? Ganhamos de 6-0, esse time é imbatível, seremos campeões de tudo. Por quê? Porque só a gente é capaz de meter 6-0. Mas o Bayern de Munique também está metendo 6-0, o PSG também está metendo 6-0. Tem outras equipes que também têm qualidade para fazer isso. Então, aquele 6-0 não é o retrato de que a gente vai ganhar de todo mundo de 6-0, mas é o que o clubista iludido enxerga. E aí, quando acontece uma derrota, vem o clubista pessimista. Porque ele começa a enxergar que, se nós perdemos, se nós não jogamos bem, se nós não tivemos o resultado esperado, é só a gente que não está jogando bem, que não está vencendo, que não está tendo o resultado esperado. Esse será o retrato do resto da temporada. O clubismo, ele não necessariamente é dizer que o time vai ganhar. O clubismo também afeta o indivíduo que sempre acha que o time vai perder e que na primeira derrota ele acredita que nunca mais será possível vencer nenhum jogo. E eu entendo que ao longo da temporada essas emoções elas vão mudando. Ganhou, vai ser campeão, perdeu, não ganhará nada nunca, jamais. Só que o nosso papel aqui, do outro lado da câmera, né? Você aí assistindo, eu aqui falando, é justamente tentar encontrar um equilíbrio entre não é porque goleamos que ganharemos todo mundo de goleada, não é porque perdemos que nunca mais voltaremos a vencer. Beleza? Então, não vejo muito motivo para um debate do o que será o fim da temporada do Barcelona. A gente pode criticar o que foram os jogos recentes, e tem que criticar, e fizemos as críticas, mas foram esses jogos. A gente ainda tem muito tempo para ver a evolução da equipe, e talvez em março, e mesmo assim, talvez não, né? Mas em março a gente pode ter uma noção se os desempenhos nos permitem confiar em títulos ou nos fazem acreditar em frustração. Hoje, muito complicado fazer isso. A pergunta seguinte é do Darkly... É complicado aqui esse nome. Darkly SZX underline. YSZX underline. Deus abençoe esse rapaz. Com certeza esse não é o nome dele. Ele pergunta, o Iñigo faz muita falta? Faz, porque é um zagueiro de alto nível. É um zagueiro que entendeu muito bem e funcionava muito bem dentro desse sistema do Hansi Flick. E eu elogiei muito o Iñigo Martínez. E quando o Iñigo Martínez errou na estreia contra o Valência e os torcedores já começaram a pedir para ele ser negociado, e veio uma oferta do Qatar que ele rejeitou para ficar no Barcelona, e os torcedores começaram a pedir para ele aceitar, que ele tinha que ir embora de qualquer jeito, que o Deco era um incompetente porque não vendia o jogador, o Deco tem que saber vender melhor, e o Laporta é um imbecil, e nós não vamos ganhar nada, porque o Iñigo Martínez erra ali um lance de cruzamento, ele demora a sair, e o Hugo Duro faz 1-0 do Valência, Barcelona depois vira o jogo, ganha 2-1 do gol do Lewandowski, você deve lembrar disso. A torcida já queria a cabeça do Iñigo Martínez. Eu defendi ele no sentido de que, sim, ali foi um equívoco, ele demorou a sair, mas a gente não pode querer crucificar a carreira de um jogador por conta disso. Tudo isso aconteceu ao longo da temporada passada. Então, eu não menosprezo a importância do Iñigo Martínez. No entanto, isso tem que ser falado, você chegar, não estou falando você daquele, eu estou falando qualquer um que faça isso, você chegar agora para me dizer que o Barcelona só está tomando gol porque o Iñigo Martínez foi embora, isso não é condizente com a realidade, porque na temporada passada a gente tomou o hat-trick do Borja Iglesias com o Iñigo Martínez marcando ele. Não menosprezo a importância que ele teve na temporada passada, mas ele não é o deus do futebol, não foi o Maldini, não foi o Baresi que saiu do Barcelona, não foi o Puyol, e mesmo que fosse um desses três, também não é o fim do futebol, porque depois que o Baresi se aposentou, o Milan continuou sendo campeão. Depois que o Maldini aposentou, o Milan nunca mais ganhou nada, né? Um campeonato italiano aqui, outro ali. Quem sabe o Maldini? Quem sabe o Maldini a gente possa fazer essa análise. Mas o Iñigo Martínez não. Então, o futuro do Barcelona não está comprometido, não acabou a temporada do Barcelona por conta da saída do Iñigo Martínez. Agora, obviamente, sistema que ele muito bem absorveu e até virou grande símbolo, né? Ele virou o grande símbolo da estratégia defensiva do Hansi Flick.
vai precisar encontrar uma outra dupla que funcione. A dupla Iñigo e Cubarsí era uma dupla consolidada e agora o Flick está tentando buscar. Hoje aponta mais para ser Eric e Cubarsí, mas ainda não transmite 100% de certeza. A gente também tem uma certa dificuldade pela ausência de um zagueiro canhoto. O Iñigo Martínez era muito importante na saída de bola, principalmente no desafogo, todo mundo marcado. Ele tinha o passe longo com a perna esquerda, que o Cubarsí não tem. Com a perna direita tem, com a perna esquerda não. Tá jogando pelo lado esquerdo, não tá conseguindo dar essa fatiada. Essa bola que sai do zagueiro pela esquerda e cai nas costas do lateral esquerdo do outro time, pro Yamal dominar e causar um inferno ali, fazer uma fumaça desgraçada em cima do adversário, que às vezes até faz o adversário recuar e dar mais espaço para a saída de bola ser mais qualificada. Tá fazendo falta. Faz falta e vai fazer falta até a gente encontrar uma outra dupla de zaga. Eu só quero fazer uma observação. Eu já vi muita gente falando: estamos tomando gol porque o Iñigo Martínez saiu. Isso não é verdade, porque na temporada a gente tomava gol com o Iñigo Martínez. E até a lesão do Joan Garcia, a nossa média de gols estava excepcional. Depois o Joan Garcia lesiona, em 2 jogos o Barcelona toma 6 gols. Mas até a lesão do Joan Garcia, o Barcelona era, em números, a melhor defesa do Campeonato Espanhol. E estava com uma média de gols interessante. E estava acumulando clean sheets. Então, posso te falar, eu acho que a lesão do Joan Garcia, que não estava na temporada passada, está sendo mais impactante nessa má fase defensiva do Barcelona das últimas semanas do que a própria saída do Iñigo, que na temporada passada foi muito importante, mas calma lá também, né? Os mesmos caras que quando ele errou contra o Valência queriam que ele fosse vendido e xingavam a família do Deco dizendo que era incompetente porque não conseguia vender, são hoje os caras que dizem que se ele tivesse a gente não tomava gol de ninguém. E nenhuma das duas situações é verdade. Nem o Iñigo Martínez era um merda porque errou contra o Valência, e nem a presença dele evitaria todos os gols que o Barcelona tomou na temporada até agora. Pergunta seguinte, Robert ZX _. Tendo em vista que o Leva pode sair, quem você contrataria para o lugar dele? Eu vou te responder, mas antes deixa eu fazer uma ressalva, porque eu acho que é um gancho legal para a gente fazer isso. Toda data FIFA, o Barcelona está interessado em 25 jogadores diferentes. E quando acaba a data FIFA, os jornais não falam mais daquele interesse até a data FIFA seguinte. Então, nessa data FIFA de agora, o Barcelona está interessado na contratação do Guerri, do Yildiz, do Vlahovic, está interessado na contratação do Upamecano, está interessado na contratação de um talento mexicano, de um talento colombiano, Deus abençoe. E a janela não está aberta. Então não vai ser, a data FIFA não é janela de transferências. Mas quando você abre os jornais, parece que é. Por quê? Porque não tem notícia. Bora falar o português bem claro? Tá todo mundo cagando e andando pros jogos das seleções. Você liga para assistir o jogo, quando o jogo terminou você já esqueceu o que aconteceu. As próprias emissoras de TV brincam com isso. Eu vi o Mauro Betti um dia desses falando, né? Tava ali ele e o Ricardinho debatendo. Eu vi um corte, não vi o programa inteiro. Mas nesse corte, o Mauro Betti estava falando, muito importante ter aqui o Ricardinho. Porque data FIFA não tem pauta, não tem assunto, mas o Ricardinho dá um jeito de criar uma polêmica, né? O Mauro Betti falava algo nessa direção, aí tô parafraseando. Então, até as próprias emissoras, os comentaristas brincam com isso, cara. Data FIFA não tem assunto. E é verdade. E o que os jornais têm que fazer? Tem que inventar assunto. Então inventam interesse que não necessariamente não existem. Pode ser que o Barcelona queira contratar o Yildiz. Quem não iria querer? Pode ser que o Barcelona queira contratar o Vlahovic em fim de contrato. Faz sentido. É um movimento financeiramente muito interessante. Trazer um jogador de 25 anos de graça em fim de contrato. Pode ser. Mas só pode ser. Mesmo que a contratação aconteça lá no fim da temporada, o cara que está noticiando isso agora, ele não está acertando. Ele está jogando pro alto, ele está atirando no escuro. Ele está trazendo 10 notícias diferentes, uma delas vai ter que se aproximar de ser realidade quando a temporada terminar. Então, nesse período de data FIFA, eu vejo muita gente muito empolgada com possíveis contratações. E infelizmente, né, porque o nosso papel aqui é de tentar trazer o máximo possível de veracidade para as informações e não pensar somente no engajamento,
Infelizmente, a chance de tudo isso ser mentira é muito grande. E a maneira que esses textos são construídos já indicam isso, porque na manchete o Barcelona está interessado no Yildiz, mas no corpo da notícia provavelmente não vai acontecer, porque a prioridade do jogador é renovar com a Juventus, o Barcelona não tem fair play financeiro no momento, Deco ainda não fez nenhum movimento. Porra, meu irmão, então por que tu me traz uma manchete dando a entender que aquela negociação é possível, se no último parágrafo tu vai negar que ela possa acontecer? É só para ter engajamento, porque data FIFA não tem notícia. Então preste muita atenção. Quando começar a data FIFA, começam rumores que enquanto os clubes estão jogando, ninguém está falando. É necessidade de movimentar um pouco, de gerar algum tipo de engajamento. Só queria falar isso. Por quê? Porque nesses últimos dias saíram várias, e eu não critico quem repercutiu, porque se você está vendo um grande jornal falando sobre aquilo, a tendência é você acreditar. E aí a galera repercutiu bastante em algumas dessas notícias, e o torcedor vai ficar muito frustrado e vai dizer que o Deco é incompetente, que o Laporta é burro, que o Barcelona não compra ninguém, que o Barcelona fica só na vontade. E em nenhum momento essas negociações realmente existiram, portanto o mais normal é que no fim da temporada nenhuma delas se concretize. Beleza? A gente vai ter uma noção melhor de quem o Barcelona pretende contratar quando a janela de transferências ela estiver mais próxima e principalmente aberta. Ninguém falava durante as datas FIFA da contratação do Rashford. Foi ele que foi contratado. E ninguém falava, até a véspera da saída, de uma saída do Inigo. E foi justamente ele que saiu. Então esse negócio de Deco pretende vender Araújo, Deco pretende comprar Yildiz, esquece. Data FIFA é período de rumores vazios, porque não se tem o que noticiar. Finalizado o raciocínio, eu vou responder a pergunta, Robert.zx_. Tendo em vista que o Lewandowski pode sair, e hoje eu nem digo pode, eu acho que é muito mais provável ele sair do que ele ficar, a não ser que ele dê uma virada de chave na segunda metade da temporada, faça um monte de gol, conduza o Barcelona a títulos, quem sabe possam pensar em renovar, mas hoje é muito difícil esse cenário. Quem você contrataria para o lugar? Cara, por qualidade, o único jogador que viria e nos permitiria sentir que o nível da equipe não caiu é o Harry Kane, né? Por qualidade, pela capacidade de... Nisso o Harry Kane é melhor que o Lewandowski. Sair da área e trabalhar a bola, nisso o Harry Kane é melhor que o Lewandowski. Finalização, fazer gol de cabeça e chutar com as duas pernas, nisso o Lewandowski é melhor que o Harry Kane, mas o Harry Kane também é excepcional. Eu acho que seria o melhor encaixe, pelo quesito característica, para o sistema do Hansi Flick. Eu só não acho que seja um cenário realista, nem tanto pelo preço, porque já saíram notícias que o Harry Kane tem uma cláusula bastante acessível, ali na casa dos 50 milhões. Para um jogador de 34 anos é uma cláusula cara, mas acessível. Se quiser fazer essa loucura, quiser fazer essa aposta, eu acredito que o Barcelona vai ter condições de fazer isso na janela do fim da temporada. E tem outras opções aí que não são verossímeis por conta de preço. Muita gente, o Barcelona tem que trazer o Julián Álvares, não importa o que aconteça. Não, tá doido? O Atlético de Madrid vai cobrar 140 milhões, tu vai pagar? Tá maluco? Não. O Manchester City vai querer 200 milhões no Haaland, tu vai comprar? Não, tá doido? Claro que não. Não existe essa de independentemente do preço. O preço tem que estar sempre na discussão para a gente poder entender e opinar se aquela negociação faz sentido ou não. Então, hoje, eu não vejo nenhuma grande estrela com uma possibilidade factível de chegar para o Barcelona no fim dessa temporada. Eu acredito que é mais provável o Barcelona apostar ou por nomes menos badalados. Não é o nome que a hashtag tá viralizando a torcida pedindo. O caso do Julián Álvares, seria o caso do Haaland, enfim, Lautaro. Eu não acho que vai ser esse o caminho. Eu acredito que o Barcelona ou vai tentar seduzir o Harry Kane, de alguma maneira, porque seria um preço acessível, ou ele vai buscar nomes menos badalados, mas que possam agregar nessa equipe do Hansi Flick. O torcedor odeia essa possibilidade.
Essa possibilidade para o torcedor, ela é uma desgraça, ela é uma merda, ela é absurda. Não pode, tem que ser um grande nome, tem que ser um nome conhecido, tem que ser um nome pesado. No entanto, nem sempre dá errado, né? O Eto'o não chega no Barcelona badalado. E hoje tem aí outro camaronês jogando muita bola no Levante, que é o Eta Young, 21 anos, que muita gente está ligando ao Barcelona. O Vlahovic não é um nome badalado e, inclusive, passou algumas temporadas com altos e baixos. Ele tem 2 temporadas na carreira com mais de 30 gols, uma pela Juventus e uma ainda na época da Fiorentina. Mas no quesito custo-benefício, característica, alto, forte, chuta bem, cobra falta, talvez faça sentido, já que ele chegaria em fim de contrato. Aí são tudo possibilidades de bons negócios. Eu sei que quando você pergunta isso, você quer que eu responda a uma grande estrela. Eu traria o Julian, mas eu não acho verossímil e eu não posso dar opinião vazia, né? Eu traria o Haaland. Claro, eu traria o Haaland, mas eu não acho verossímil, então seria uma opinião vazia. Hoje, eu enxergo 3 caminhos para o Barcelona. Apostar na juventude, trazer o Eta Young. Apostar em um nome contrastado, que vai vir para dar 2 temporadas de alto nível e depois provavelmente vai ter que passar pelo que passou o Lewandowski, que está num declínio muito forte, e esperar nesses 2 anos a possibilidade de uma contratação pensando no futuro, que é buscar o Harry Kane, ou pensar no custo-benefício e trazer o Vlahovic. Verossímil, possível, tem chance de acontecer, são esses 3. Os outros, Lautaro, Haaland, Julian Álvares, Isaac, alguns eu duvido da qualidade, eu não acho que o Isaac seja um jogador de primeira prateleira, o Liverpool apostou nele, bora ver como é que sai lá, mas eu ainda não acho. E outros eu acho que não é verossímil do quesito preço. O Julian Álvares, se ele falar, olha, quero sair do Atlético, o Atlético vai vender ele pro Bayern, para a Premier League, para um grande da Itália. Não vai vender para o Barcelona. Vai vender para o vizinho? Para o cara jogar contra mim todo fim de semana? Todo fim de semana ele tá fazendo o gol que me afasta do título, porque mesmo que ele não esteja fazendo gol em mim, ele tá fazendo o gol que dá pontos pro meu adversário, todo fim de semana me prejudicando, não vou vender. Ou então, se for para vender, eu vendo por um preço absurdo, muito acima do valor do atleta, que provavelmente vai fazer com que o retorno daquele investimento seja desfavorável ao Barça. E estamos ainda com um problema de fair play, isso não pode ser esquecido. Não é que o Barcelona tem 200 milhões para sair distribuindo, quer dizer, em dinheiro até tem, mas em fair play financeiro não, porque o fair play financeiro da Espanha é muito mais severo que em qualquer outro lugar. Se o Barcelona jogasse a Premier League, eu acho que dava para contratar o Julian Álvares. Mas no momento atual, jogando La Liga, com o fair play financeiro de La Liga, não é verossímil pensar nisso. Eu acho que são nomes que a torcida precisa esquecer. Precisa esquecer. Se chegar lá em junho, um grande investidor, uma grande venda, alguma movimentação aí da liberação, finalmente, dos contratos lá da venda dos camarotes do Camp Nou, a somatória de fatores, aí chega perto da janela, a gente pode pensar. Será que dá para fazer um investimento em um jogador 130, 140 milhões? E depois que a gente chegou à conclusão que dá, qual é o jogador que vale esse tipo de sacrifício? Qual é o jogador que vale ser a única contratação da temporada? Porque tu não vai contratar o Julian Álvares por 150, o Schlotterbeck por 80, o Nuno Mendes por 70, isso é impossível para qualquer time no mundo. Depois que a gente chegou à conclusão que tem, qual é o jogador no mundo hoje que vale ser a contratação única? Eu trago ele e o resto do elenco dá uma segurada que nas próximas temporadas eu vou pensar. Eu não acho que esse jogador exista. O que existe já está no Barcelona, Pedri, Lamine Yamal. E os outros não já estão em grandes clubes e não vão sair. Alguns podem falar do Mbappé, pode falar do Vitinha, pode falar do Haaland, pode falar de jogadores que, cara, tu traz eles e eles vão ter uma contribuição tão brutal que mesmo que tu tenha algumas outras pendências no elenco, eles conseguem compensar.
O Mbappé tá fazendo isso pelo Real Madrid. O Mbappé tá carregando o Real Madrid na temporada até agora, bora ver até onde ele leva. O Haaland, brutal aí, carregando a Noruega e o Manchester City. Se não fosse o Haaland, nem Noruega nem Manchester City estavam na condição que estão agora. O City estava do meio da tabela para baixo. Harry Kane faz isso pelo Bayern de Munique também, né? Numa proporção um pouco menor pelo nível de competitividade do futebol alemão, mas enfim. Eu sou muito sincero, eu não acho que o Julián Álvares seja o jogador para você montar um projeto em torno dele. Ele é um jogador que pode vir para contribuir para um projeto que está sendo montado em torno de alguém melhor do que ele. 140 a 150 milhões, que é o que eu imagino que o Atlético de Madrid ia pedir para liberar ele para o Barcelona, não é preço de jogador que não vem para ser o protagonista. Você vai gastar isso, ele tem que vir para ser o cara do teu projeto. Mas o Liverpool gastou 150, fez merda, não era para ter feito. E eu não vou pedir pro Barcelona fazer merda também. Então, Julián Álvares, se for um preço justo, vale debater. Mas eu não acho que seja possível imaginar ele saindo por um preço justo. Ele sempre vai sair muito inflacionado. Haaland, mesmo com o preço do seu valor de mercado normal, é um investimento que eu não acredito que vale a pena ser feito na atual realidade do Barcelona, de recuperar a sua normalidade financeira. E eu acabo com 3 nomes. Pensando no futuro, pensando em desenvolver um jovem, acreditando no potencial dele, de trazer um cara menos conhecido, mas que já mostrou faro de gol em uma equipe menor da Espanha. A exemplo do que foi o Eto'o, que passou pelo Real Madrid, depois pelo Mallorca, de lá veio para o Barcelona. Poderia ser o Etayong. Pensando em custo-benefício, eu vou trazer um maluco que vale 50 e eu vou gastar 15, porque tem o bônus de assinatura, né? Traz o Vlahovic, vai vir em fim de contrato, negocia com ele ali um bônus de assinatura, paga por ele muito menos do que ele vale, e mesmo que ele dê errado, quando você vender depois, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo financeiro, pode até lucrar em cima da negociação. E se você quiser um nome contrastado, esse cara vai botar a camisa 9 do Barcelona e vai fazer gol pra caramba. E não existe nenhuma possibilidade de dar errado. Com um preço verdadeiramente palpável, que não seja uma loucura de investimento, aí o Harry Kane, que reza a lenda, tem aquela cláusula lá dos 50 milhões para sair do Bayern de Munique. Hoje, nenhuma das 3 negociações está encaminhada. Isso tudo a gente só vai ter mais claridade posteriormente, quando a gente estiver chegando lá no fim da temporada. Deixa eu dar uma olhada aqui na próxima pergunta. Eduardo Couto mandou 4 perguntas. Eu vou sortear uma aqui aleatória. Vou ler a primeira. Você enxerga algum jogador, imagino que seja do Barcelona, que poderia fazer alguma função diferente do que faz hoje? Tá aí uma boa pergunta, cara. Um jogador que poderia fazer uma função diferente do que faz hoje. Eu vejo muita gente pedindo para colocar o Rashford de centroavante. E eu acho que é um teste que vale a pena. O Rafinha recuperado, o Ferran Torres patinando, a gente pode testar um trio de ataque Rafinha, Rashford, Lamine Yamal. O Rashford já teve uma temporada bastante goleadora jogando como centroavante pelo Manchester United. Eu acho que ele poderia ajudar bastante se ele se adaptasse. Agora, não é a melhor versão dele, é uma versão possível. O melhor Rashford é na ponta. O melhor Rashford não é de centroavante. Mas é uma versão possível, vale o teste. Quem sabe a gente não encontra uma sinergia e um equilíbrio maior nesse trio de ataque se fosse dessa maneira. Outro que a galera fala muito e eu também concordo é o Gerard Martin, de ser testado como zagueiro canhoto, né? Zagueiro pelo lado esquerdo. Porque quando ele joga na lateral, todos os dados defensivos dele são brutais. Só que na hora de ir à frente, ele tem uma dificuldade muito grande. O Gerard Martin, se você der espaço, ele consegue fazer um cruzamento muito eficiente. Mas quando ele chega no campo de ataque pressionado, ele erra quase tudo que tenta. E você não pode contar que o jogador vai ter espaço para olhar, respirar, preparar o corpo e fazer o cruzamento. Quando ele tem, ele faz cruzamentos excepcionais. Só que não é o normal. Quem sabe ele jogando de zagueiro, ele pode até aparecer no campo de ataque como elemento surpresa. O Inigo fazia muito isso.
e ter espaço para fazer uma inversão, para fazer um cruzamento para a área, ele pode até ser mais importante ofensivamente jogando numa posição mais defensiva. E defensivamente ele sempre tem números brutais, ele é líder de duelos vencidos, ele é líder de interceptação, ele é driblado no máximo uma vez por jogo, ele sempre tem números muito bacanas. O que a galera tem, e aí é justo a crítica, tem uma certa aversão a ele, é porque no campo ofensivo ele contribui pouco. Tá aí um cara que valeria a pena, pela altura, pelo vigor físico, pela capacidade de posicionamento defensivo, é muito bom na bola aérea, é o lateral que mais ganha disputas aéreas no futebol espanhol. Eu nunca fui atrás da estatística no futebol mundial, talvez até seja, mas no futebol espanhol ele é, e com larga vantagem, então vale a pena testar. Se ele não se adaptar, beleza, mas tentei, né? Tentei explorar o que talvez seja a melhor versão do jogador e que talvez seja o que o Barcelona precisa agora, né? Um zagueiro pela esquerda. São dois caras que eu acho que vale o teste. Fora isso, eu acho muito difícil a gente encontrar alguém que já tenha dado sinais de que poderia ser testado em um outro lugar, né? O Eric Garcia já foi, porque assim, o Eric Garcia já foi testado em todos, né? Então não é que, improvisa o Eric na lateral. Isso não é novidade. Bota ele de volante, isso não é novidade, já jogaram por ali. Jogadores que com a camisa do Barcelona ainda não exerceram a função, e eu acho que valeria o teste, Gerard Martin na zaga e Rashford comando do ataque. Israel Melo pergunta pra mim, você tá confiante pro clássico? Eu tô, cara. Eu acho que o Barcelona é favorito em relação ao Real Madrid. Acontece muito aquele efeito que eu falei mais cedo nesse próprio vídeo, da galera achar que os erros do Barcelona só o Barcelona comete, né? Que é o clubismo pessimista. O clubista, ele só olha para o próprio clube. E aí ele pode ser um clubista iludido, só quem faz as coisas certas é o meu time, só o meu time é bom, ninguém mais sabe jogar nada. E sabe o que é engraçado? Eu tenho 2 amigos flamenguistas que são assim, eles são muito clubistas. Eu vou citar o nome, se eles me processarem eu vou quebrar eles no soco, porque a gente tem intimidade para eu citar o nome deles aqui. É o Arthur, que inclusive o nome dele é Arthur, porque o pai dele é muito flamenguista e era fã do Zico, né? O nome do Zico é Arthur. E aí botou o nome dele de Arthur, ele é um clubista iludido. Se um jogador acerta 2 passes, é o melhor do mundo na posição. Ele é muito clubista iludido, é muito rápido, que ele fica muito confiante com o nível de um jogador, com o favoritismo do clube. E eu tenho outro amigo que também é flamenguista, que ele é clubista pessimista doente, que é o Elian. Elian é o nome dele. Se me processar, vai apanhar. O Elian, se o Flamengo empata, o Flamengo vem de 8 jogos ganhando, no 9º jogo, Flamengo empata, ele quer que demita o Felipe Luiz, tem que trazer o Jorge Jesus de volta. Esse time é uma merda, ninguém joga nada. O atacante é ruim, não sabe fazer gol, o zagueiro é fraco, não sabe defender, o goleiro é uma bosta. Então, a qualquer tropeço, qualquer sinal de frustração, até como uma maneira de desabafo pela frustração que ele está sentindo, ele desdenha e menospreza o time como se estivesse brigando contra o rebaixamento. Tá entendendo? Agora, por exemplo, que o Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras, é insuportável conversar com o Elian, porque o Elian só consegue, ele não consegue falar de mais nada. E aí, Elian, como é que tá a família? Tá mal, né? O Flamengo tá perdendo aí, esse time é uma merda. Ele é assim, entendeu? Ele não consegue, ele só consegue falar mal do time. O Arthur, ele é o contrário, ele é o clubista iludido, né? O Arthur... Eu peço até perdão aí se você compartilhou dessa opinião, mas eu acho que a essa altura a gente já pode falar com um pouco mais de tranquilidade, né? O Arthur, na estreia do Samuel Lino, me mandou mensagem perguntando, cara, vocês são muito burros. Esse Samuel Lino, vocês podiam ter contratado, primeiro como se eu fosse o presidente do Barcelona. Eu decidisse quem vai ser contratado e quem não vai. Mas ele me mandou mensagem, cara, vocês são muito burros. Como é que vocês deixam o Samuel Lino vir pro Brasil? O Samuel Lino ia encaixar no Barcelona, ia elevar o time do Barcelona de patamar. Samuel Lino é um dos melhores pontas do mundo. Como é que vocês deixam? E o cara tinha só estreado, mano. É a estreia do maluco. E ele já achava que o Samuel Lino ia jogar no Barcelona e tomar o lugar do Rafinha, velho. Tá entendendo? Esse é o clubista iludido. Clubista pessimista,
Na primeira derrota, o time não vai ganhar nada, todo mundo é uma merda, tem que vender 8, tem que contratar 15, o presidente é burro, o técnico... Tem gente questionando o Hansi Flick, liberdade de expressão, mas é um comentário um pouco clubista, pessimista. E eu acho que, neste momento, 2 derrotas consecutivas e algumas lesões, dizer que o Barcelona vai chegar no Bernabéu e vai golear igual foi temporada passada, seria o clubismo iludido. Dizer que o Barcelona vai perder, porque esse time é uma merda, vai tomar uma goleada, o Real Madrid é imbatível, é o clubismo pessimista. Então eu vou tentar ficar no meio do caminho, eu vou tentar evitar o clubismo na minha resposta. Para mim, o Barcelona é melhor que o Real Madrid em talento distribuído pelo elenco. O Barcelona tem jogadores mais talentosos espalhados pelo campo do que o Real Madrid. Jogadores mais talentosos do Real Madrid, eles estão muito ali no mesmo setor, né? Mbappé e Vinícius Júnior. O Bellingham passou muito tempo lesionado, ainda não está conseguindo contribuir, também é um jogador bastante talentoso. O Valverde é um cara que, ele, dentro da sua característica, ele é muito competente, mas ainda não conseguiu se encontrar nesse sistema do Xabi Alonso. E a gente vê a maioria dos jogadores do Real Madrid são esforçados, né? Camavinga é esforçado, Tchouaméni é esforçado, Carreiras é esforçado. O Heisen, o que ele tem de qualidade no passe, ele carece de qualidade como defensor, desarmando, antecipando. O maluco tem 2 metros de altura, não ganha uma disputa aérea. Falta um pouco de talento em outros setores, não é isso? E olhando para o banco de reservas mais ainda. Eu acho que o Barcelona tem mais soluções, tanto com o time completo, quanto... Passando aí, ó, a polícia, vem pegar. Olha aí, ó, o madridismo sociológico. Falou mal do Real Madrid, a polícia batendo aqui na porta, mas não me calarão. Aí o que acontece? O Barcelona tem os times completos, mais condições, um maior nível técnico, tem um time que já entende melhor o que precisa fazer em campo, tem mais soluções para superar os desfalques. O Real Madrid também está muito desfalcado, não tem Carvajal, não tem Arnold. Se tiver o Heisen, vai ser, assim, 70%, né? Já os jornais de Madrid já falam que tá muito difícil ele chegar para o Clássico, e se chegar vai ser para chegar no sacrifício. O Bellingham também não está em um bom ritmo de jogo, né? O Mbappé foi dispensado da seleção francesa, deve chegar bem pro Clássico, porque não sofreu uma lesão. Mas também é um cara que daqui até lá, se forçar contra o Getafe, forçar contra a Juventus, a gente não sabe se chega. Enfim, né? É um time que também está com seus problemas físicos. Então eu acredito que o Barcelona é favorito. Mas, se na temporada passada o Barcelona visitou o Bernabéu e eu cravava aqui, o Barcelona era muito favorito para ganhar, mesmo no Bernabéu, porque claramente aquele time do Real Madrid tinha gigantescos problemas, tanto na construção quanto nas pressões. Era um time que não construía e não defendia bem. Dependia muito da individualidade no ataque. E por isso o Barcelona, muito mais bem montado, era um favorito. E ali foi a semana que eu mais apanhei, né? Porque eu falei que o Barcelona era favorito contra o Bayern, falei que era favorito contra o Real Madrid, e eu fui ridicularizado, né, por torcedores do Barcelona que não conseguiam enxergar como aquele time poderia vencer, e foram 2 goleadas, né? Acontece, todo mundo erra e todo mundo acerta, isolado alguma vez. E aí o que acontece? Agora eu já não tenho esse mesmo nível de confiança que eu tinha na temporada passada, mas eu posso recuperar esse nível de confiança dependendo de o quanto evoluírem alguns desfalques do Barça, especialmente o Rafinha, que hoje é dúvida pro Clássico, mas quando eu falo é dúvida, é porque tanto ele pode chegar e chegar bem, quanto ele pode nem estar disponível. Fez exame hoje mais cedo e constataram que ele já está pronto para voltar a treinar com normalidade. Só que falta uma semana pro jogo. Será que vai ser o suficiente para ele chegar voando? Posso voltar a ter uma confiança maior, dependendo de como volta o Fermin, como volta o Yamal, como volta o Rafinha, dependendo de como tá o nível do Ferran, de como se mantém o Rashford, eu posso aumentar esse meu nível aí de confiança, mas hoje eu acho que o favoritismo do Barcelona ainda existe,
mas eu acho muito difícil que a gente consiga implementar o nível de dominância para esse jogo que a gente implementou na temporada passada em 3 dos 4 jogos. O único jogo que foi equilibrado foi a final da Copa do Rei. Os outros 3, o Barcelona passeou. Como assim passeou? No último jogo foi 4-3. Foi 4-3 porque a arbitragem se esforçou para não deixar o jogo ficar numa diferença maior e porque o Rafinha perdeu um monte de gol que ele não costuma perder e o Real Madrid teve uma eficiência brutal. Foi 3 vezes, fez 3 gols. Né? Mas nível de dominância, aquele jogo também foi uma ampla dominância do Barcelona naquela última partida. Né? Então eu não acho que a gente vai ter tanta facilidade. Eu acho que vai ser mais parecido com o jogo da final da Copa do Rei. Alternância de dominância entre as duas equipes, mas no final o Barcelona consegue o resultado. Esse é o meu nível de confiança pro Clássico. Bruno Lopes. Quando e por que começou a torcer pelo Barcelona? Caramba, que pergunta legal, né? Eu comecei a torcer pelo Barcelona na época do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, ele foi um grande trunfo para o Barcelona acumular torcedores brasileiros. Já tinham passado por lá Rivaldo, já tinha passado por lá Romário, mas em um período em que a cobertura do futebol internacional ela não alcançava tanta gente quanto passou a alcançar ali a partir de 2004, 2005. Ao mesmo tempo, o momento que a gente estava vivendo ali era o momento de início da popularização do YouTube no Brasil. Só que não tinha a velocidade de internet que tem hoje. Então você não ia pro YouTube assistir live. Você não ia pro YouTube assistir comentaristas falando. Tu sabe o que se consumia em rede social no aspecto futebol? Highlight. E não teve jogador na história com mais vídeo de highlight brabo do que o Ronaldinho Gaúcho. Era cada música que os caras coordenavam com os dribles, e era cada drible bonito. Então, o Ronaldinho Gaúcho, no quesito eficiência, ele pode não estar no nível do Messi, desses jogadores com os melhores números da história, mas no quesito plasticidade do jogo, a gente pode colocar no mesmo patamar ou até acima. Isso chamava muita atenção de um moleque de 11 anos, que estava ali começando a acessar a internet, ia pra Lan House, porra, jogar Counter-Strike e ver vídeo do Ronaldinho Gaúcho. E ali aquilo me seduziu e muita gente da minha mesma geração passou a torcer pro Barcelona por conta disso, nesse contexto. Agora, convenhamos, eu era simpatizante, eu não era torcedor. Eu gostava do Barcelona porque lá tava o Ronaldinho e quando saiu uma notícia que o Barcelona ganhou, eu ficava feliz, mas eu fui aprofundando ao longo dos anos a minha relação com o clube porque eu comecei a pesquisar a história da instituição e ver o que ele representa. E ver o que o Barça representa. E ver o que essa instituição significa para a Catalunha, para os ideais estabelecidos, a sua filosofia de jogo instituída pelo Johan Cruyff, pelo quanto foi uma equipe importante para combater as injustiças de uma ditadura, como foi a ditadura franquista lá na Espanha durante muito tempo, de como conseguia, apesar de todo o sistema montado para impedir, brigar por títulos só na base do orgulho e só na base da capacidade de trazer jogadores que compartilhavam dos seus ideais, eram ideais revolucionários em uma época de ditadura e passaram a ser ideais lindos, filosóficos, plásticos, depois que a ditadura acabou e o time passou a ter a liberdade para competir em igualdade com os times da capital. Até o fim da ditadura franquista, os maiores campeões da Espanha eram Real Madrid e Atlético de Madrid. Hoje, o Barcelona tem muito mais título que o Atlético. E se você pegar, desde que a Espanha redemocratizou, o Barcelona tem o mesmo número de títulos de La Liga que o Real Madrid. Então, a capacidade dessa equipe de resistir e posteriormente dominar, aquilo ali foi muito sedutor para mim, para eu aprofundar a minha relação com a instituição. Quando eu me mudei para Barcelona, aí eu virei um fanático do time. Me mudei para Barcelona, eu acho que eu só consegui entender o que essa instituição representava para aquela população morando em Barcelona. E aí o checkmate, né? Que eu acho que é uma imagem que eu nunca vou esquecer. Eu vou tomar muito cuidado para falar, para não estragar o vídeo, chorando igual uma criança.
Mas quando a minha esposa adoeceu, quem me acompanha desde essa época sabe, né? Eu passei ali uns 5 a 6 meses sem produzir conteúdo por conta da doença da minha esposa. Ela chegou a ficar internada na UTI por metade desse tempo. Foram 3 meses de UTI para minha esposa. Ela tinha um problema neurológico, uma doença muito rara, que afeta, assim, toda a capacidade motora do corpo, né? E também a capacidade cognitiva. Então ela perdeu o controle dos braços, não conseguia levantar, não conseguia reconhecer as pessoas. E teve 3 elementos que sempre mantiveram pra gente que estava de fora uma sensação de que ali ainda tinha esperança para ela se salvar. 3. Paul McCartney. Se tu botasse uma música do Paul McCartney, ela tava o tempo todo de olho fechado. Se tu botasse uma música do Paul McCartney, ela abria o olho e tu percebia que ela tava... não conseguia falar, não conseguia se comunicar. Mas só de mexer o olho aqui, tu entendia... aqui ela tá aqui, dá pra trabalhar uma recuperação. Quando eu entrava, se fosse a mãe, a tia, enfim, nem tanto, mas quando eu entrava... ela escutava a minha voz, ela abria o olho e ela ficava me seguindo com o olho para onde eu fosse na sala. Inclusive os médicos me deram uma autorização para eu ficar na UTI mais tempo do que os outros acompanhantes, porque a minha presença era um tratamento para ela. E claro, né? Por isso que eu tô falando disso aqui num vídeo sobre o Barcelona. O Barça. Quando eu entrava com uma camisa do Barcelona, ela ficava olhando pro escudo de uma maneira que ela não olhava para nenhuma outra camisa que eu usasse. E o momento que foi mais emocionante, que foi quando foi a primeira pergunta que ela me fez. Primeira pergunta que ela me fez. Porque desenvolvimento cognitivo, né, o desenvolvimento, e no caso dela, a recuperação cognitiva dela, e de qualquer pessoa que passa por uma situação do tipo, e só para deixar você tranquilo, hoje ela tá 100%, não tem nenhuma sequela, foi um momento que a gente viveu muito complicado, mas hoje é só um obstáculo que ela precisou ultrapassar. Quando ela vai se recuperando, você vai falando com ela, aos poucos ela vai recuperando a capacidade de te entender, de te responder, mas ela não perguntava nada, ela só respondia. Ela só conversava se você estimulasse. Primeira pergunta, o primeiro assunto que ela propôs foi quando eu cheguei lá, cheguei com uma camisa do Barcelona, aquela camisa, inclusive, a camisa preta que eu tenho, que vocês acham muito bonita, eu também acho. Cheguei lá com aquela camisa preta, ela viu a camisa do Barcelona, a primeira pergunta que ela fez, e aí eu falei pros médicos, eles falaram, pô, que bom, já tá na reta final de recuperação. Primeira pergunta que ela fez foi, o Barcelona ganhou? E o Barcelona nem tinha jogado, tá? O Barcelona não tinha jogado. O Barcelona ganhou? Claro que eu respondi, ganhou, amor, 4-0. Aí ela deu um sorriso, enfim. E, enfim, dali pra frente não teve mais, né? Não tem mais como eu me separar da instituição que enfim, tem um significado para mim muito especial, que vai muito além do futebol, desde antes disso, todo o aspecto cultural e histórico, e que hoje tem um significado emocional. Eu até falei, né, quando o Barcelona não conseguiu ganhar a Champions na temporada passada, ganhou tudo menos a Champions, a minha esposa ainda não tinha condições de viajar, ela ainda não estava 100% recuperada, ela ainda fazia um acompanhamento pós-internação com o neurologista, tomava remédios. Eu já podia voltar a trabalhar, mas não tinha toda aquela liberdade. Bora viajar, bora em tal lugar, ela ainda precisava de um certo acompanhamento, o Barcelona foi eliminado nesse contexto. Eu lembro de falar uma frase bastante egoísta, mas que eu acredito 100%. Não seria justo, amor? Não seria justo o Barcelona ganhar a Champions depois de tanto tempo e você não poder assistir. E a gente não poder curtir esse momento. E a gente não poder estar ou na final ou pelo menos em Barcelona com os torcedores ali, vivendo aquele ambiente da cidade quando isso acontecesse. Não seria justo. Então eu acho que foi Deus. Deus não falou, não, agora não. Temporada que vem ela vai estar boa, o Barcelona vai ganhar. E eu ainda acredito nisso. Eu ainda tenho fé nisso. Que ela já agora bem, podendo viajar,
estaremos juntos, eu e ela, acompanhando isso. Ou no estádio, ou se eu não conseguir ingresso, lá na Plaza Catalunha, que é onde os torcedores se reúnem para assistir no telão a final da Champions. É isso, meus amigos. Eu acho que depois dessa resposta aqui, não faz sentido eu responder mais nada, né? Essa tem que ser a resposta que finaliza o nosso vídeo. Eu acho que eu fiquei devendo 2 minutos nessa 1 hora de resposta, pelo que estou olhando aqui no relógio. Mas não faz sentido eu responder mais nada. Essa que tem que ser a resposta final. Então vamos encaminhando para encerrar. Vamos finalizar esse nosso vídeo. Agradeço muito aí você que ficou comigo até o final. Ficou aqui comigo 1 hora. Eu agradeço você pela sua audiência, mas também te faço um pedido de engajamento. Pô, tu ficou comigo até aqui? Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Ficou me escutando falar por 1 hora sem parar é porque gostou. Então, deixa o teu engajamento, curte, se inscreve, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.